Bom dia, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristo na Mente. Graças a Deus iniciamos mais uma semana, hoje é segunda-feira, né? E eu creio que o Senhor tem muitas bênçãos e vitórias para entregar para nós, né? Nessa semana. Ainda que com muita luta e com muita dificuldade, estamos aqui, temos saúde, né? E eu creio que o Senhor será conosco mais uma vez, né? De antemão quero te pedir, se você não é inscrito nesse canal, se você não ativou as notificações, ative para que o YouTube possa estar enviando, né, a notificação, dizendo quando o vídeo for postado, né? Também compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família essa mensagem, né? Essas mensagens que eu trago para vocês, né? E curtam também o vídeo, porque assim o YouTube vai entender que vocês têm gostado do conteúdo e eu também, né, vou ficar feliz porque tenho entendido que vocês também estão sendo abençoados pela palavra de Deus, né? Nesta manhã, na verdade, eu não vou trazer uma palavra para vocês direta, mas sim um ensinamento para que vocês venham entender um pouco sobre o mundo espiritual, né? Venham entender sobre as condições, né, onde o reino de Deus trabalha e o reino do diabo também trabalha, né? Venham entender um pouco sobre pecado, como a nossa ligação era com Deus antes do pecado e depois do pecado, né? Então é mais um estudo teológico, né, para que vocês venham entender um pouco, né? A Bíblia também fala que a gente peca muito por falta de entendimento, né? Então quando nós começamos a entender um pouco mais sobre o reino espiritual, sobre o reino de Deus, né, começamos a agir diferente também, né? E aí o Senhor vai nos abençoando, né, nos dando entendimento para que a gente venha lutar com as armas certas, né? Porque não tem como combater o inimigo, não tem como combater, né, o reino das trevas se não entendermos como ele trabalha e como ele age, né? Amém? Eu quero começar esse ensinamento, né, com vocês, mas pela parte de Gênesis 1, né, a partir do seu verso 26, né, que é onde Deus diz, né, na criação do homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Ali naquele momento onde o Senhor estava criando o homem, ele disse isso, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? E para que nós venhamos entender isso, quando o Senhor ele disse, né, façamos a nossa imagem e semelhança, significa que em algumas atribuições, né, somos parecidos com Deus. Claro que não de uma maneira total, porque o Senhor é onipresente, está em todo lugar. E nós não conseguimos fazer isso, né? O Senhor é onipotente, né? Pode todas as coisas, tem poder para tudo, né? E nós não temos esse poder, o Senhor é onisciente também, né? E nós também não somos oniscientes. Mas em algumas características somos parecidos com Deus, né? Ele é criativo e nós também somos criativos. Ele é um ser racional, somos racionais também, né? Então são algumas características, né? Possuímos também um espírito e o Senhor é espírito, né? Então são algumas atribuições, né, que somos parecidos com o Senhor, né? Somos parecidos com Deus. Não em maneira total, né? Porque a criatura jamais será maior do que o Criador, né? Mas em algumas características, né? E assim quando o Senhor ele diz, né, façamos a nossa imagem e semelhança, né? Quando o Senhor ele colocou, inseriu em nós o seu espírito, né, que nos trouxe a vida, né, o fôlego de vida, ali naquele momento começamos a ser regidos, né, por esse espírito, né? Por isso que 24 horas por dia éramos conectados com Deus. Tínhamos uma ligação direta com Deus antes do pecado, né? O espírito ele regia, né? O espírito ele governava todo o nosso corpo, o nosso ser, né? Ele governava os nossos pensamentos, sentimentos, andávamos em espírito, né? Porque basicamente, né, tínhamos ali uma santidade, uma perfeição em nós, né? Porém, né, nós caímos, pecamos, né? Adão e Eva comeram do fruto, né? E a partir do momento onde o pecado entrou, as coisas começaram a ser diferentes, né? Nós somos um ser tricotômico, né? Quero explicar para vocês que tricotomia significa que o ser humano, para quem acredita que o ser humano é formado por 3 partes. Corpo, que é esse corpo físico, a alma, que são os nossos desejos, pensamentos, é quem nós somos, né? E o espírito, que é o que nos dá vida e o que nos liga direto a Deus, né? Mas também existem pessoas que acreditam na dicotomia, que no caso são somente 2, é o corpo físico e a alma e espírito. Então, na dicotomia, a alma e espírito são um só, e na tricotomia eles são divididos, somos 3, corpo, alma e espírito. Não há heresia, tanto em acreditar em um como em acreditar o outro. Na verdade, a Bíblia ela tem como base, né, versículos, né, e textos que afirmam a existência dos dois. Então você pode tanto acreditar em um como acreditar em outro, não há heresia, até porque na Bíblia não tem um versículo direto que diz o ser humano é formado por 3 dimensões, corpo, alma e espírito, como também não existe um versículo que diz o ser humano é formado por 2 dimensões,
que é corpo e espírito, digamos assim. Então não é heresia tanto acreditar em um como acreditar em outro. Eu acredito na tricotomia. Eu acredito que somos formados por 3 dimensões, corpo, alma e espírito. E, passando esse ensinamento para vocês, né, quando éramos um ser, né, santo antes da queda, antes do pecado, todos esses 3, né, os 2 na verdade, né, eram regidos pelo Espírito, porque os 3 andavam em comunhão, né, os 3 andavam em conjunto, tinham uma comunhão ali, né, e então a gente era sempre regido pelo nosso Espírito, né, o nosso Espírito governava, né, o ser humano. Porém, depois da queda, o que aconteceu, né, após o pecado entrou na nossa vida e tiveram 2 consequências, né? Essa ligação que tínhamos direto com Deus foi quebrada. Então já não éramos mais constantes, né? Não éramos 24 horas ligados por Deus, não tínhamos mais aquela ligação, aquela intimidade, né? Aquilo foi quebrado, né? Foi quebrado essa ligação entre nós e Deus, ligação direta, né? Agora nós teríamos que nos esforçar muito, muito mesmo, para poder ter uma ligação direta com o Pai, né? E também, através do pecado, o diabo pôde ter sobre nossa vida um certo domínio em algumas partes e áreas da nossa vida, né? Porque o reino de Deus, ele trabalha por condições. Isaías, né? Se eu não me engano, Isaías... Só um minutinho, que eu anotei, porque senão eu esqueço. Isaías 1, no seu verso 19 e 20, porque eu gravo mais o versículo. Onde fica escrito eu não consigo gravar tanto, então por isso que eu tenho uma colinha aqui, né? Isaías 1, a partir do seu verso 19 e 20, diz, né, que se formos obedientes a Deus, né, se guardarmos as palavras dele em nosso coração e formos obedientes, né, comeremos e beberemos do melhor dessa terra. Porém, se formos desobedientes e infiéis a Deus, seremos, né, mortos a fio de espada, né? Ou seja, o reino de Deus, ele trabalha por condições. A condição está no se. Se formos obedientes, comeremos do melhor dessa terra. Mas se não formos obedientes, morreremos a fio de espada. Então, o reino de Deus, ele trabalha por condições. E o reino das trevas também trabalha por condições. Nós conhecemos, na verdade, isso como brecha, né? Geralmente é a linguagem do crente. Você deu brecha para o inimigo, por isso que o inimigo está atuando na sua vida. Então, é essa condição, né? E a partir do momento onde o pecado foi introduzido em nós, onde nos tornamos, né, pecadores, seres, né, que inclinam-se, né, muito mais para o pecado, né, o diabo conseguiu ter diante de Deus meio que uma autoridade, digamos assim, em algumas áreas da nossa vida. Como, por exemplo, é como se ele, através de um pecado nosso cometido, ele pudesse chegar diante de Deus e falar assim: olha, Deus, eu quero trabalhar em tal área na vida do Vinícius. E Deus fala: não, você não tem autoridade, não te dou essa autoridade. E aí ele pega esse documento, digamos assim, mostra e fala: olha, mas ele pecou aqui, ó. Aqui foi a escolha dele. Como ele pecou, ele me deu essa autoridade para mim poder trabalhar na vida dele. Então é por isso que o inimigo consegue trabalhar e atuar em muitas áreas da nossa vida, né? Então, por isso que o Senhor, ele não aceita, realmente condena o pecado. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado, né? Porque o pecado dá autoridade para o inimigo trabalhar em nossas vidas, né? Como, por exemplo, eu não sou casado, né? Mas eu tenho uma esposa, por exemplo. E eu olho para uma mulher e desejo essa mulher, e aquilo começa a ser alimentado dentro de mim, mesmo casado. E então eu vou e cometo adultério com essa mulher. Diante de Deus, o inimigo tem ali uma autoridade, porque eu já dei uma brecha, né? Eu era casado, eu pequei, né? Eu cometi um adultério, né? Então, se eu me arrependo de todo o meu coração, e se arrepender de todo o coração, é nunca mais praticar um algo. Porque tem vezes que a gente peca diante de Deus e a gente chora, e chora muito, a gente pede muito perdão, porém, não é arrependimento, é remorso, só porque a gente sabia que era errado, mesmo assim a gente fez, né? Porque o arrependimento verdadeiro é quando a gente peca numa coisa, pede perdão para Deus, chora realmente, mas nunca mais o comete, né? Então, se eu cometi, por exemplo, um adultério, né? E aí o inimigo tem uma autoridade diante de Deus para falar: olha, eu quero atuar em tal área na vida do Vinícius por causa dessa brecha aqui que ele me deu, né? E aí, se eu me arrependo de todo o meu coração e nunca mais cometo esse pecado, então eu provei, né, para Deus que realmente foi um erro e que o diabo não tem mais autoridade para trabalhar na minha vida. Essa autoridade na mão do diabo, ela é tirada, porque eu me arrependi, eu fechei essa brecha, né? Eu rasguei esse documento que ele tinha, né, de autoridade diante de Deus, né? Então, é assim que funciona. Porém, se
eu cometi um adultério e continuo nesse adultério, né, não me arrependo e continuo praticando, é uma brecha que o inimigo tem, é uma autoridade que o inimigo tem para trabalhar na minha vida. Então ele começa a trabalhar na minha área sentimental, ele começa a trabalhar na minha área familiar, então meu casamento, logicamente, vai a ruínas. Também, né, o meu relacionamento com meus filhos pode ir a ruínas também, porque o inimigo, ele tem uma legalidade ali, né, ele está trabalhando ali naquela área da qual eu dei liberdade para ele, que são os sentimentos, né. Então tudo começa a ruir, né, tudo começa a cair, né, a desmoronar, porque ele tem essa brecha e essa autoridade, então ele pode estar trabalhando lá. Então é por isso que o Senhor, ele fala que abomina o pecado, né, porque o pecado, além de nos distanciar dele, e eu não sei como o ser humano consegue pecar e se distanciar de Deus, né? Como o salmista mesmo ele diz, Senhor, se eu subir aos mais altos céus, né? Se eu descer ao mais profundo oceano, lá também estás. Para onde eu fugirei, né? Como eu fugirei de diante de ti, né? E isso acontece até mesmo depois do pecado. A gente peca, mas a gente se distancia de Deus, mas não faz sentido, porque onde formos, lá o Senhor também está, né? Ele está em todos os lugares, não há um lugar no universo que a gente possa se esconder dele, né? Mas infelizmente, quando pecamos, a gente deixa de buscar, a gente deixa de orar, a gente deixa de ler a palavra, porque a gente se sente muito culpado. E ao invés de nos aproximarmos de Deus, a gente se distancia. E esse é o problema, né? Porque o pecado faz isso conosco. Só que nós precisamos andar em espírito, né? Com toda essa mensagem que eu tenho, esse ensinamento que eu tenho dado para vocês, nós precisamos muito andar em espírito, né? Tentar andar em espírito, para que seja como no princípio, né? Que o espírito governe a nossa carne, que o espírito governe os nossos sentimentos, que o espírito governe o nosso ser, né? Porque assim seremos parecidos, a imagem realmente e semelhança de Deus, porque era assim como éramos, né? Como o nosso espírito governava todo o nosso corpo, então a gente realmente era a imagem e semelhança de Deus, né? Mas a partir do momento onde o pecado entra na nossa vida, né? E a gente se distancia de Deus e dá legalidade para o inimigo trabalhar na nossa vida, o que acontece? A gente começa a ter a imagem e semelhança do diabo. E isso é muito triste, né? E isso é algo muito forte que o Senhor tem mostrado para mim. Porque se andamos em espírito, né? Acontece como está escrito lá em Gálatas, né? Que fala sobre os frutos do espírito, se eu não me engano. Né? E quando estamos andando em espírito, conseguimos ser a imagem e semelhança de Cristo. Por quê? Quando estamos andando em espírito, somos pacientes, somos bondosos, somos perdoadores, né? A gente consegue perdoar, a gente é humilde. E tudo isso são características atribuídas a quem na Bíblia? A Jesus Cristo. Quando você quer falar de amor, de quem você lembra? De Jesus. Quando você quer falar de perdão, de alguém que perdoava muito, você lembra de Jesus. Então são características, né, que nos fazem ser semelhantes a Ele. Porém, quando pecamos, e isso é, como dizem, batata, quando a gente peca, né, a gente começa a ter sentimentos muito malignos, né? Porque quando a gente começa a pecar e se distanciar de Deus, o Espírito, como não vai mais reger e governar o nosso corpo, a gente começa a ficar com sentimentos malignos e são sentimentos que são atribuídos a quem? Ao diabo. Por quê? É só a gente pecar e se distanciar de Deus, a gente começa a ser mentiroso. E a Bíblia só aponta um como mentiroso, né? O pai da mentira, né? É o diabo. A gente começa a ser enganador, manipulador, invejoso, a gente começa a ser furioso porque a gente começa a ter muita ira dentro de nós, dentro do nosso coração. E são características que são atribuídas a quem? Ao diabo. Então, por isso, essa é a importância, né, de sempre tentarmos andar em espírito, né? E é por isso que devemos andar em espírito, né? Assim como Paulo, ele fala na maioria das suas cartas, né, principalmente também lá em Gálatas, se eu não me engano, ele fala muito sobre isso, né, que o nosso espírito devia governar o nosso corpo, que o nosso espírito tem que governar o nosso corpo, né? E que o espírito tem uma briga, né, infindável contra a carne, né? Um brigando contra o outro, para que eles possam, né? Porque um quer governar o nosso corpo e o outro também, então eles ficam brigando entre si para ver quem vai governar o nosso corpo, né? Só que quem prevalece? Aquele a qual nós mais alimentamos, né? Então, se alimentamos mais o espírito, andamos mais em espírito, somos mais imagem e semelhança realmente de Deus, né? Mas quando andamos, né, pelo pecado, pelos caminhos tortuosos de embaraço e de pecado, nos tornamos a imagem e semelhança, infelizmente, do diabo, né? E entender isso faz a gente abrir a nossa mente, né? E faz com que a gente realmente venha começar a buscar mais a Deus e de todo o nosso coração, né?
Porque eu não sei você, mas eu não quero ter em mim, em meu coração, atribuições que são dadas ao diabo, ao inimigo, né? E a Bíblia só aponta um como nosso inimigo, né? Infelizmente também, né, algo que é importante se dizer é que, infelizmente, né, nós como seres humanos, a gente sempre pega aquelas orações, aqueles trechos na Bíblia, né, que falam sobre os inimigos, né? Senhor, os meus inimigos têm zombado, mas castigue-os, mate-os, fere-os com o fio da espada e faça isso, faça aquilo com eles. Mas, depois, né, de Jesus Cristo, a Bíblia só aponta um como inimigo, né? O diabo, ele é o nosso único inimigo, né? Por mais que tem pessoas que se levantem contra nós, pessoas que invejem a nós, pessoas que fazem de tudo contra nós, eles não são os nossos inimigos. O inimigo é quem está usando eles, né, para nos atingir, né? Mas que fique com essa palavra, né? Chegamos a mais um final, né, de mais um vídeo. Que o Senhor possa estar ministrando, né, em seu coração e continue a te dar mais discernimento, né? Continue a buscar a Cristo, continue a buscar a palavra de Deus, a presença de Deus, né? Para que você seja mais parecido com Ele, mais a imagem e semelhança dEle. Ande mais em espírito, né? Queira ter em você o caráter de Cristo, né? Não queira ter em você atribuições que são feitas, né, ao diabo, né? Características que são do inimigo, do diabo, né? Fique com essa palavra essa semana, fique com esse ensinamento essa semana, né? Que nessa semana o Senhor possa estar ministrando muito mais ao seu coração e te fazendo entender muito mais daquilo que hoje eu ainda compreendo, mas eu sei que também e futuramente o Senhor irá me ensinar muito mais, né? Como eu disse para vocês há uns vídeos atrás, tenho aprendido muito também, né? Meu desejo é que a gente continue crescendo junto, né? Eu tenho crescido, vocês têm crescido espiritualmente, né? E eu louvo a Deus e sou muito grato por isso, né? Amanhã, se o Senhor permitir, estarei aqui de novo gravando mais um vídeo para vocês, mais um episódio Cristo na Mente, às 6 horas da manhã. E você não pode perder. Deus abençoe você e o seu dia, amém?